Olá, você que está nos acompanhando em mais um episódio do Radar de Inovação. Estamos aqui no estúdio de GZH, Radar de Inovação. Já conhece nosso podcast que fala sobre transformação digital, futuro dos negócios, contexto da educação e também as transformações que movem não apenas o mundo dos negócios, mas a nossa vida como um todo, comércio, serviços, varejo, realidade de carreiras. E claro, temos falado bastante de ESG, aquela siglazinha aí que fala de ambiente, social e governança. Então, antes de apresentar e falar do programa de hoje, eu já te convido para acessar ali no YouTube Podcasts, a aba, entra lá no Radar de Inovação e lá tem um monte de episódios que com certeza vão ter temas que englobaram assuntos que tu gosta aí do outro lado. Compartilha, também a gente está no SoundCloud e no Spotify, procura lá por Radar de Inovação. Se tu tá em GZH no site, dá para nos ouvir também na aba Podcasts. Tem uma listinha ali dos podcasts GZH e a gente está sempre entre os mais recentemente atualizados. A gente agradece a tua audiência, lembrando que na equipe multimídia tem aqui a Ana Ruff, que está no controle da imagem e do som para que chegue no teu computador, no teu celular, no teu tablet, e na produção a Kizzy Abreu e a Laura Borges, fazendo a condução desse programa aí, também dos nossos episódios especiais e das nossas temáticas. A gente tem costumado trazer vários debates que envolvem não apenas a empresa, e a gente sempre tenta trazer, né, para quem está do outro lado, a realidade da empresa, mas como ela, ou as pessoas, as empresas, os negócios, os projetos convivem com as pessoas. Então, a gente vai trazer hoje um hub de soluções muito legal, que é a Abalô Conexões Plurais. Eu vou falar um pouquinho do que é a Abalô, mas a gente já vai começar explicando como é que ela funciona, como é que ela foi criada, da onde que veio essa ideia. Antes de qualquer coisa, a gente quer explicar que não é simplesmente uma consultoria. Não vem aqui para o estúdio uma consultoria e dizer, olha, a empresa precisa fazer isso e tal, tal, tal. A ideia, ela é um pouco diferente, e por que não inovadora, porque ela pega todo o leque de empreendimentos. Então ela pensa em produtos, serviços, apoio à comunidade, vagas de trabalho, diversidade e inclusão. E a equipe, as meninas aqui, a Abalô Conexões Plurais, ela pensa em várias etapas, ou seja, a diversidade não é só o trabalho, não é só a contratação, não é só o produto, mas é algo que vai desde a concepção, quando tu pisa ali numa loja, até a hora que tu vai deitar e se depara na conversa com as pessoas no teu dia a dia, no pós-venda também. Então, eu trago aqui a Patrícia Phillips, que é CEO e que também idealizou o portal Abalô, e a Drica, que é assessora de planejamento estratégico da Abalô, e eu primeiro dou as boas-vindas e agradeço vocês por estarem aqui com a gente. Então, a gente também agradece o convite, né? Estamos muito felizes em fazer parte desse programa que a gente já conhece, né? E acompanha aí também. E passar para a Drica. Boa tarde, então. Um prazer a gente estar aqui e poder também compartilhar um pouquinho, né, de como a gente vê os negócios e vê a possibilidade de impactar a sociedade de alguma forma. E estamos aí para falar um pouquinho mais sobre a Abalô. E eu queria perguntar um pouco para vocês esse gancho que eu trouxe aqui, porque tem muita consultoria hoje no mercado, pensando na inclusão de pessoas PCDs, na inclusão de pessoas negras, e a gente sempre tem que distanciar o que é a missão daquela organização e do que é a prática. E pelo que me mostra, vocês têm esse olhar no DNA, ou seja, não adianta convencer o gestor para que ele seja mais inclusivo. Tem que mudar a mentalidade como um todo. Então conta pra gente como é que começa o projeto e como é que você se envolve com esse projeto. Certo, então. Nós atuamos já no mercado, já fazem 4 anos, né? Começamos ali em 2020. E eu acredito que todo empreendedor, né, quando idealiza o seu negócio, ou é por um estudo de mercado, uma oportunidade, né, de encontrar algo no mercado que ele possa, né, colocar em prática, ou também, né, por uma dor que ele mesmo tenha ou que tenha, né, nessa sociedade onde ele vive, né? Então, no caso da Abalô, foi realmente uma dor, né? Uma dor que eu mesma encontrava por ser uma mulher lésbica, né? De encontrar lugares que fossem seguros, acolhedores. E lá naquela época, em 2020, eu reclamava muito disso com a Drica, né? Que eu ia em lojas de departamento, comprar uma roupa, e sempre vinha alguém e me perguntava se aquela roupa era meu marido, pro meu filho, pro meu pai, e nunca para mim. E isso me incomodava muito, inclusive de ir em lugares na noite, um barzinho, né? E
e sentir aquele olhar, sabe, Um juízo, de assim. um juízo, né? Então, conversando com a Drica, eu disse, a gente precisa encontrar lugares onde a gente se sinta bem, onde a gente se sinta acolhido, seguro. E aí as duas malucas, né, vamos começar a mapear, vamos fazer entrevista com amigos, com pessoas desconhecidas da Isso sociedade. tudo foi na pandemia ou foi antes da pandemia? Foi um cadinho cadinho antes da pandemia. Um cadinho antes Então, da Mas se vocês pandemia. concretizou na Caíram no pandemia. furacão ali depois da Bem pandemia. no furacão mesmo, né? E aí a gente começou a conversar com amigos, a entrevistar pessoas, né? Inclusive empreendedores, empreendimentos. E muitas pessoas diziam assim pra gente, olha, às vezes eu não procuro um psicólogo porque eu temo de como essa pessoa vai chegar até mim, né? Abordar o que eu vou, né, conversar e tal, porque ela não me entende, ela não sabe a linguagem que eu quero falar. Assim como médicos, psicólogos, advogados que saibam e que tratem da temática da diversidade. Então a gente começou, né, Drica, a pensar e bolar se a gente precisa ter um espaço online, né, para que a gente encontre esses empreendedores, esses lugares que sejam seguros, acolhedores para a comunidade LGBT e vamos colocar na roda. Mas, porém, né, uma assistente social e uma pedagoga não entende muito de tecnologia, né? O que não impede, viu, gente? O que não impede, Claro, né? não, pelo contrário. A As gente ideias busca as normalmente parcerias. vêm, exatamente. A gente sempre conta essa história. E sempre é o calcanhar de Aquiles das pessoas. Então, daí nós tivemos uma gestora de RH que veio falar do projeto dela, e aí eu tinha uma ideia ótima, mas não sabia nada de tecnologia. Então é sempre um gargalo isso, né? É sempre a mesma O coisa. que não é um problema, porque a gente, né, hoje está vivenciando na prática facilidades de pessoas que sonharam coisas que elas não conseguiam colocar em prática sozinhas, né? Precisavam de equipes multidisciplinares e é sobre isso. É sobre a gente sonhar e botar coisas em prática, como tudo isso aqui que a gente está vivenciando hoje no podcast, por exemplo. Alguém um dia sonhou e outras pessoas realizaram também. Tá, Drica, mas eu fiquei com essa curiosidade. Vocês pensaram isso e vocês provavelmente tomaram um baita de um susto, porque, que legal, e aí podemos criar isso, e aí vem um momento onde todo mundo vai pra casa, e como é que foi esse processo? Quando a gente começou a pensar que modelo seria isso, né, a gente já tinha pensado nesse modelo online, né, mas que pudesse ser híbrido, que pudesse ter esse trânsito, né, entre o híbrido e o online, e aí veio a pandemia, e aí a gente pegou como missão, né, dessas 200 entrevistas que a gente fez, 85% das pessoas disseram pra gente que os que empreendiam para fugir do mercado de trabalho hostil e ter uma geração de renda. E a gente tem dentro do movimento LGBT, como qualquer grupo subrepresentado, a transversalidade, né, das pessoas gordas, das pessoas idosas, as pessoas pretas. Então a gente estava ali com uma diversidade muito grande de pessoas. E aí, com a questão da pandemia, eu disse, bom, o online como uma missão nesse momento onde a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente realmente não sabia quanto tempo ia demorar, quanto tempo ia durar, como que a gente ia poder fazer. E aí, além, né, de botar aí esse hub de soluções digitais na rua, a gente viu que as pessoas precisavam, os empreendedores, de qualificação continuada. E esse nosso primeiro olhar foi em relação a como transformar o que tu faz hoje no físico, num momento emergencial, em online, em uma teleentrega, em uma vocês já forma... também atuaram com isso também já. Sim, foi tudo muito louco, muito rápido, porque tinha que reagir, as pessoas... Tu pensa, eu consigo achar uma alternativa para minha geração de renda, que é empreender, e aí de repente nem isso eu consigo mais, porque eu tô restrito. Então a gente tinha que buscar alternativas, né, porque a gente acha que a gente tem que achar alternativa para todo mundo e ajudar todo mundo, e por enquanto tá dando bem certo isso, né, ajudar a pensar alternativas. E aí a coisa foi desenrolando nessa linha, assim, a gente logo em seguida, né, teve aqui em Porto Alegre a bandeira preta, e aí a gente deixou um pouco o business de lado e abriu para todo e qualquer empreendedor LGBT que quisesse colocar ali na nossa timeline das redes sociais como estava vendendo e o que estava vendendo para auxiliá-los, né, a gerar a renda naquele momento. E com isso a gente também já foi criando essa comunidade que a gente tem hoje, né, do ecossistema da Abalô.
À medida que o tempo foi passando, a gente foi entendendo outras necessidades, né? Se já é desafiador, alguém que consegue se organizar minimamente para empreender, poder avançar, e imagina quem está em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente abriu a questão do banco de talentos, que é a oportunidade para os empreendedores que já anunciam conosco, a partir da nossa curadoria, do selo de profissional Abalover que a gente dá para eles, oferecerem vagas seguras nas suas empresas para pessoas da comunidade que estejam buscando. E aí a gente ficou pensando, né? Pô, mas aí é pouca vaga, né? Porque geralmente é MEI, é microempreendedor, são empresas pequenas. Como que a gente vai fazer para abrir mais oportunidades? A gente também não pode largar as pessoas em qualquer empresa que bota a bandeirinha lá no mês de julho, né? No mês de junho e sou pela diversidade. E aí a gente criou o programa de diversidade e inclusão, na verdade, de inclusão da diversidade para empresas que tenham interesse em se qualificar para ganhar o selo de diversidade, que a gente confere daí a partir desse programa que faz junto, para criar essas vagas, né? Porque não adianta a gente ficar falando entre nós da comunidade que a gente precisa ser acolhedor, que a gente precisa ser respeitoso, a gente precisa conversar e dialogar com o restante da sociedade num letramento, né? Esse pré-conceito que tu tem, ele é teu? Ou será que tu não tá cortando o rabo do peixe há anos, achando que faz parte da receita e era só porque ele não cabia na forma? Pois é, eu sei que não é uma pergunta do negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem visto muito, o pessoal fala muito greenwashing, porque é uma coisa muito, né? O que é greenwashing? Para quem tá nos assistindo não se deparou com isso. É quando a empresa vai lá e vende, olha como eu sou legal, e eu reciclo embalagens, mas aí todo o teu processo de energia é horroroso, e né? E eu queria perguntar para vocês como diferenciar o joio do trigo, o discurso de diversidade e a diversidade aplicada. Sei que existem boas intenções, mas para pessoas que são muitas vezes vulnerabilizadas ou são invisibilizadas, essas boas intenções podem não dá para esperar boas intenções virarem ações. E eu queria perguntar para vocês isso, como que as pessoas aqui podem separar, a empresa se diz diversa e de fato uma empresa é diversa? Sim. As empresas grandes, né, elas têm por prática ter relatórios de ESG, né, as que realmente querem avançar no mercado. O que já é uma forma da gente conseguir identificar um pouquinho o que fazem. A gente fez, fim de semana retrasado, palestra na Jornada de Empreendedorismo, que é um movimento que a gente apoia para qualificar empreendedores, né, e a gente ouviu muito o pessoal falar nisso, assim, tipo, a empresa diz que trabalha com diversidade, tem pessoas diversas, mas tu vai olhar no relatório e ela tá investindo, sei lá, 0,5% do orçamento em programas de diversidade dentro da empresa, ou a escuta das pessoas. A gente tem que observar como é que essa empresa se comporta, como tu disse, né? Sou super verde, mas as outras práticas não acompanham, né? Vou dar um presente pro meu funcionário no final do mês, ou pro meu cliente, pros meus fornecedores, e ele não tem nada a ver, ele é made in China, né? Então, é na observação, assim, e muito na escuta de quem já faz parte, já tá interagindo, ou comprando, ou fornecendo, ou trabalhando nessas empresas que a gente vai conseguir identificar. A gente, como qualquer empresa que chega para fazer parte da Balô, tem que passar por uma curadoria, por um bate-papo, a gente já pegou o jeito e de cara a gente já sabe o que a pessoa quer, né, realmente. Dinheiro é uma consequência de trabalho bem feito e de preferência que ele tenha impacto para a sociedade, para todos nós, né? Mas tu não pode vir só pelo dinheiro. Pelo menos na Balô não vai vir, né? E a gente sempre fala isso nos espaços que a gente vai, né? Que a gente tem que fechar parcerias com quem está alinhado com os nossos valores. E que a nossa empresa, seja ela qual for, tem que estar alinhada com os nossos valores pessoais e as coisas vão fluir. Cartãozinho de CNPJ tá escrito lá, razão social. É a razão de tu existir nessa sociedade, e isso precisa fazer um sentido, né, pra sociedade, e tu pode viver confortavelmente e ter a tua rentabilidade a partir disso com um propósito e um impacto positivo, né. Nesse meio tempo, já não é tão pouco tempo assim, 4 anos, a gente já é uma estrada, uma caminhada. Vocês perceberam só percepção mesmo, nem falo estatisticamente, vocês percebem uma abertura maior à discussão, mais ou menos, como é que vocês... Porque eu sei que tem a pandemia no meio do caminho,
que recrudesce as nossas relações sociais, né? Nós não ficamos em grande escala, em vários aspectos, nós não ficamos melhores seres humanos. É verdade. E aí a gente tem uma questão de desigualdade social que emerge agora com a enchente. Então, vocês passam por fenômenos que são de ordem externa, mas que impactam muito o que vocês fazem, que é a sensibilização das empresas, das organizações, dos projetos. E eu queria perguntar se vocês percebem nesses 4 anos alguma ou algumas mudanças. Olha, Difícil a minha pergunta, é né? difícil. É bem difícil, porque nós somos uma empresa nichada, né? E muitas pessoas, por muitas vezes, chegaram até nós e disseram, isso não dá certo. Não dá certo nichar. E a gente disse, sim, acho que dá muito certo a gente nichar, sim, né? Porque a gente está trabalhando com uma comunidade que sofre de preconceito diário. Mas lá no início, as loucas, né, da Balô, que nem diziam, nós participamos de vários ecossistemas de inovação, como o Tecnopuc, né, as Ladies in Tech, ali que a gente faz parte. O Lab né, Fecomércio. O Fecomércio. Agora nós estamos pré-incubada no SEI da URGS também, né? E as pessoas sempre nos olhavam assim, porque a gente sempre ia com uma bandeirinha, né? Com uma bandeirinha da logo. Inclusive, o nosso primeiro pitch que nós fizemos no Impact Plus, lá na Tecnopuc, nós fomos enlouquecidas com bandeira LGBT, a bandeira da Balô, mas só que ali nós éramos muito cruas em relação ao empreender, né, ao business. A gente foi muito com emoção, a emoção de querer fazer parte e de nos incluirmos nesse quesito de inovação. E as pessoas ficavam nos olhando, né, Drica? Nossa, o que essas ovelhas decoloridas estão fazendo aqui? Mas a gente foi firme, né? A gente teve muitas resistências, a gente encontrou algumas resistências, sim. Mas a gente sempre procurou levar a nossa bandeira adiante, como nós também existimos na sociedade, nós somos empreendedoras, nós temos uma profissão, né? A comunidade LGBT, ela, aqui no Brasil, ela gira 10% do PIB brasileiro, são 420 bilhões de reais, né, que a comunidade gera na economia, né? O pessoal consome muito e a gente vê também que as empresas, às vezes, como a Drica falou, tentam se aproximar de nós para fazer parte dessa comunidade de empreendedores por causa do Pink Money, como a gente fala. E, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente busca segurança, né, e acolhimento, né, para as pessoas que buscam, né, por produtos ou serviços no nosso portal, que elas se sintam seguras em acessar esses serviços, né, ou produtos. Então, a gente enfrentou muita coisa, mas hoje em dia a gente está aqui, a gente vai continuar aqui, né, trabalhando para que isso se propague, né, que as pessoas conheçam mais o serviço da Balô, que não é somente uma plataforma, né, é uma comunidade de empreendedores que se auxiliam, que se ajudam, e é essa consciência que a gente quer criar. Né? E é isso que eu queria jogar para vocês agora, já explicar. Eu tô aqui na plataforma, né? Daí tem ali, para quem entrar, a gente vai dar todo o serviço no final. Então, Tá fiquem bom. bem tranquilos. E aí tem aqui, que vocês são um hub de soluções digitais para empreendedorismo. E tu falou um pouco, Drica, a gente ajudou lugares a ir para a rua, pro digital, né? A rua do digital lá e dizer, ó, aqui tu tem que ter um e-commerce, e daí tem o banco, o cartão, não sei o quê. Então eu queria perguntar primeiro isso, assim, explica para o público didático, daqui a pouco tem uma pessoa que é MEI ali do outro lado, diz assim, tá, mas o que é? Vocês explicam como fazer, vocês conversam com a gente, é isso e um pouco mais. Então, fala um pouquinho desse guarda-chuva de vocês. Sim, falo sim. O nosso primeiro serviço, que é o desde o início, né, é o aluguel de espaço virtual. Então, na Balô, tu tem uma página individualizada para ti, onde pode descrever o que tu fazes, pode colocar lá, tem botões que te ligam diretamente com o empreendedor, botãozinho do WhatsApp,
WhatsApp, que já fala direto com o empreendedor, botãozinho do site, se tiver. Tem o botão também, por exemplo, como a gente tem a Anhanguera, que está com a gente hoje. Um botãozinho para clicar lá para ir para os cursos. Então, ela pode ser modelada, essa página, para diferentes modelos de negócio. Seja restaurante, cabeleireiro, médico, para as funcionalidades que melhor atender eles. Galeria de fotos, né, para poder divulgar bem o trabalho. E a partir disso, essa é a porta de entrada na Abalô. Existem serviços adicionais que o empreendedor, conforme o nível, o momento de desenvolvimento que ele está, ele pode contratar esses serviços adicionais, que é assessoria, por exemplo, assessoria empreendedora individual. Daí eu vou atender só a ti ali no momento individual para olhar para o teu negócio inteiro. A Drica sabe tudo? Não. Mas eu vou te dizer, tá com um problema aqui nas redes sociais, então eu posso te indicar que dentro do portal tem gente que faz redes sociais, tu precisa estar legalizado, tem contadora, e a gente vai fazendo esses links e monta um planejamento estratégico para ele trabalhar e atuar, porque é muito complicado a gente ser sozinha, não tem ninguém para dizer pra gente, oi, Drica, hoje tu vai fazer tal e tal coisa. Não, a Drica tem que saber e tá organizada com suas metas e suas ações. Ainda mais quando a gente não se formou nisso, né? Tem que estar muito organizado nisso. Funciona? Funciona. Muita gente consegue. Então, esse é um trabalho que a gente ajuda. Tem a assessoria, que ela é coletiva, que é a que a gente dá ali, quando você entra, faz parte do grupo de WhatsApp dos Abalovers, que é como a gente chama os nossos empreendedores. Ali eles se conectam, eles fecham negócios pelo menos 2 vezes por mês. A gente tem masterclass, ou dadas por nós, ou por eles próprios dentro das suas especialidades, ou pessoas de fora, conforme o que eles forem trazendo que estão tendo de dificuldade. E isso já está incluído nesse primeiro serviço que ele contrata. Ter essa possibilidade de fazer esse trabalho, esse network, ter a sua visibilidade através de todas as redes sociais, que a gente está presente em todas as redes sociais. A gente faz questão de estar lá em tudo, né? E aí a gente pode também modelar, por exemplo, um evento temático, né? Eu quero lançar a nova coleção de roupas que eu tenho. Então, a gente vai fazer um evento temático voltado para a comunidade LGBT, vou modelar com o cliente ali o que ele precisa. Ou é um curso, ou é alguma coisa. Para cada modelo de negócio, a gente vai pensar juntos, né? O que seria um melhor evento, aonde, como, se online, se presencial, enfim. Live com a drag queen, né? Eu tô ali, eu vendo canecas, eu sou uma empresa aliada, porque os aliados são, né, bem-vindos no portal Abalô, mas eu não sei falar a linguagem do público e eu gostaria de vender minha coleção de canecas. Vão contratar a drag vai fazer uma entrevista contigo online, pode fazer a venda diretamente pela live, e assim a gente vai modelando. Que é para aproximar o público de uma linguagem que a gente gosta de estar lá ouvindo e junto. O que mais que eu me perdi agora? Banners. As redes sociais, a possibilidade de estar mais presente nas redes sociais, a possibilidade que tem no site ali, os banners avulsos, eles são clicáveis, tu pode escolher para onde esse banner vai, é aniversário do teu negócio, é alguma novidade que tu quer colocar, é um evento que vai ter, tu já quer que as pessoas se pré-inscrevam, pode anunciar por ali. Então, essa é a esteira de serviços que a gente faz para qualificar ainda mais a entrega de cada um dos negócios que tem lá, além do programa de diversidade e inclusão, que daí é para as empresas que vierem a contratar com a gente. A gente tem esse programa tanto com uma atividade específica que tu queira, aí tu ganha o selo, né, de aprendiz ali de diversidade, ou programas de diversidade que duram 1 ano, que aí são atividades que acontecem ao longo de 1 ano. Aí né? vocês capacitam as empresas para compreender o processo todo, né? Exatamente. Que vale desde recrutamento até como no dia a dia, saber o pronome da pessoa, por exemplo, respeitar o pronome da pessoa. A gente vai fazer sempre com cada empresa um pré-diagnóstico, né? Para entender a cultura da empresa naquele momento que a gente está chegando e quais são os desafios, quais são as dúvidas, para a gente montar, é sempre algo específico para aquela empresa que contratar, porque cada espaço tem uma cultura diferente e a gente precisa entender isso, né? Então, aí a gente vai conseguir desenvolver um trabalho bem focado naquilo que a empresa precisa, seja com a contratação de uma atividade individual. Hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria com mais 2 empresas, que é a Ciclo Reverso e a Rosvale Assessoria em SD, para fazer a divulgação e a promoção do jogo da diversidade e inclusão, que foi construído pela Carline Linhares, que é uma mulher trans, poetisa, desenvolvedora de jogos, que desenvolveu esse jogo que simula uma empresa. No tabuleiro, ele é presencial, para a gente estar junto, para criar um ambiente seguro,
seguro, um ambiente descontraído, para que a gente possa, ao jogar o jogo, entender as diferentes situações que acontecem dentro de uma empresa e como que eu acabo com aquela fala que eu repito e não penso, né? Ofendendo alguém, colocando numa situação que não é muito boa. Ou, por exemplo, regras do jogo. Tem que ter uma equipe com todas as diversidades. Tem que ter mulheres, tem que ter pessoas LGBT, tem que ter... Senão não ganha. Não é cada lado do tabuleiro que ganha um do outro. É todo mundo junto para a empresa, que é o tabuleiro inteiro, conseguir avançar, ganhar premiações. Então, a gente tem uma atividade individual, que é o workshop, que envolve o jogo da diversidade e inclusão junto com esse coletivo de empresas. E outras atividades que a gente faz também e faz essa entrega. Voltando na tua pergunta anterior, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, a gente adotou muito, até porque eu sou professora de educação infantil nessa, aquela questão do abrir-se e educar, letrar. Né, de ser uma coisa de poder abrir um diálogo com a pessoa e fazer ela pensar aquilo que eu falei no início. Tá, mas isso que tu pensa é teu? Por que tu pensa isso? Procura buscar... mas eu ouvi a minha mãe a vida inteira falando. É assim. Né? Deus tá, quis. mas e o que tu pensa? Porque tu só é 50% do que te fizeram, os outros 50% tu pode escolher. O que tu escolhe? Eu realmente não concordo muito com isso, então vamos lá, né? Então, quando a pessoa ouve a gente, ouve todos esses relatos que a gente faz, todas as histórias que os empreendedores trazem, a ideia de construção da Bolo, e ela diz assim, eu nunca tinha pensado nisso, pra nós já valeu. Porque a gente consegue colocar ela num ponto de reflexão, aonde ela vai começar a se repensar. E todos nós precisamos admitir que nós somos preconceituosos em função do momento histórico-cultural que a gente cresceu, das nossas famílias, né? E tá tudo certo. Agora, tomar a atitude de não querer ser mais é nossa. Aí é nossa. E aí, eu tenho certeza que a gente já ouviu, já se deparou com isso nas empresas, as pessoas dizerem assim, não, mas aqui na empresa, acho que não há um problema, ou aqui na escola, ou aqui no projeto, porque nós temos... fulana que é lésbica, ou fulano que é gay, ou fulana que é trans, e tá tudo bem. E eu queria que vocês falassem um pouco isso, a diferença da presença enquanto representação, e é óbvio que isso existe, é importante, como vocês falaram, mas a ideia da cultura, porque senão essa pessoa vai continuar sendo o totem ali naquela realidade, ou seja, ela aparece, daí entra outra pessoa, não, veja bem, nós não somos, tanto é que fulano de tal, que era o nosso gerente de marketing, era gay. Sim, mas será que essa cultura é de acolhimento? E eu queria que vocês diferenciassem um pouco a questão, porque muita gente vai dizer assim, não, mas na minha empresa não acho que exista esse preconceito. Talvez não tenha uma placa com o preconceito na porta, mas ele pode estar acontecendo de qualquer forma, né? Sim. Geralmente quem não percebe que o preconceito existe está numa posição de privilégio, em alguma posição de privilégio, né? Mas enfim. Em algum momento, né, a gente passa pelo preconceito dentro de empresas. Mas isso é uma realidade, assim, de chegarem, ou de relatos para vocês, de dizer, ou eu trabalho numa empresa que não percebe, mesmo que existam pessoas LGBTQIA+, na empresa, e que a empresa, muitas vezes, ou a representação, ou a entidade, ou a escola, enfim, se entende como satisfeita, já que já existe uma pessoa nessa condição de representação. Portanto, o problema está solucionado, assim, digamos assim. É que o problema é, tipo assim, vamos falar de empresa, né? Porque a escola daí é um espaço diferente. A empresa tem as pessoas. Aonde as pessoas estão? Né? Eu tenho mulheres, eu tenho pessoas pretas, eu tenho pessoas LGBT. Eles estão em cargos de liderança? Existe um entendimento que, por exemplo, vamos falar do nosso nicho aqui, que muitas vezes pessoas LGBT evadem da escola e elas não conseguem ter uma qualidade nesse ensino, pode ter feito supletivo, podem, né, ter buscado esse conhecimento depois, mas não da maneira mais adequada. Eu que sou da área da educação, sei que as fases são importantes, porque ela sofreu aquele preconceito na escola e ela evadiu porque ela não conseguiu aguentar. Então, eu sei da história da pessoa, eu sei que eu tenho um plano para dar, por exemplo, qualificação continuada para que essa pessoa possa ascender, tanto ela, quanto mulheres, quanto, né, pessoas pretas, pessoas gordas. Eu tenho uma pessoa... na nossa empresa tem uma pessoa toda tatuada, toda diferentona, né? E ela trabalha onde? Na recepção? Não, no almoxarifado, né? Lá bem fechadinho, porque meus clientes não precisam ver que a pessoa tá lá. E por aí vai,
sabe? Sempre a tia da limpeza, a tia do cafezinho, é a pessoa mais simples, é a pessoa, né, negra. Então, a gente reproduz sem perceber padrões que vêm ao longo do tempo. Tu não olha para a pessoa enquanto um ser humano que tem potenciais, porque todos nós temos, eles são abastecidos pela possibilidade de acesso ao estudo ou não, mas possibilidade todos nós temos, né? Para botar ela em cargo de liderança, em outras oportunidades. Elas existem, elas estão aqui, né? E no espaço da escola poder entender como trabalhar essa questão do letramento, esse letramento a favor a todas as diversidades, ele tem que começar na escola, né? Como que a gente trata as pessoas, a gente está tendo um choque muito grande dos jovens, porque nós temos muitas pessoas da geração prateada, né? Nossa funil tá aumentando e a gente não sabe como lidar com isso. E os jovens precisam. Tem chegado para vocês essa discussão? Tem chegado para vocês sempre essas tem, questões geracionais, assim? E de tipo assim, que essas vó querem no cinema, né? A gente tá aqui, não sei o que... Eles passeiam, eles viajam, eles gastam também, sabe? Eles existem e a gente não estava acostumada a ver tantas pessoas mais velhas assim. A geração prateada LGBT, ela é subnotificada e ela quase não aparece, porque eles são de um tempo onde foi muito ruim ser LGBT e se manter quietinho e dizer que eu moro com a minha amiga... é melhor do que eu dizer que ela é a minha esposa, porque eu não quero viver aquilo que eu vivi lá atrás, né? Então, a gente não tem isso mapeado. A gente, né, que chega numa certa idade quer entender, a dona fulana lá é lésbica que nem eu e é maravilhosa, né? Vive, trabalha, estuda, sei lá, escreve livro. Não, a gente não tem referência de como vivem as pessoas LGBT na terceira idade, porque elas estão reclusas em função do que viveram, do que passaram, né? Vocês falaram uma coisa que eu não ia falar, mas eu acho legal falar, porque eu tenho muitos alunos jovens e a internet é um ambiente muito profícuo para a gente se unir, como vocês fazem, causas, pessoas, mas também é um ambiente muito favorável à divisão, né? Porque a gente não tem a alteridade de ver o outro do outro lado da tela. Então, são ambientes tóxicos do ponto de vista das estéticas, né? As pessoas são agredidas muitas vezes. Esses jovens em situação de vulnerabilidade ou isolamento, muitas vezes se sentem ainda mais isolados quando o feed deles só mostra pessoas felizes ou realizadas. E eu queria perguntar para vocês como que é dialogar com as organizações que vocês estão no dia a dia, com os profissionais também, LGBT, quem é mais... para olhar para todas as perspectivas das redes. Porque imagino que quando uma empresa se posiciona ou como aliada ou como uma empresa que efetivamente tem um gestor ou um criador que é LGBT+, tem um lado de comunidade, como vocês estão dando esse suporte, mas também tem um lado, muitas vezes, de ataque ou de invisibilização ou de preconceito. Como lidar assim com um ambiente onde te oferece chances ao mesmo tempo que é um ambiente que tu tem que colocar uma armadura para que não te afete de forma muito determinante quando vem esses ataques, mesmo quando eles são apócrifos ou sem assinatura e tal? Sim. Tá falando tão bonito que eu tô até... Não, se deixar eu falo, né? Sempre assim. Não, por exemplo, na história da Abalô, por exemplo, a gente teve uma pessoa que nos questionou, que foi exatamente isso que a Paty estava contando. Por que um negócio nichado? Né? E foi a única vez, assim. E eu fui lá e eu respondi. Eu pensei. Como seria educativo essa resposta? E eu expliquei tudo isso que a Paty explicou, né? Porque a gente precisa se organizar enquanto grupos para a gente poder começar a dialogar e interagir com o restante da sociedade. Porque existe, por exemplo, tipo, no caso das mulheres, no caso das pessoas pretas, existe uma violência histórica que vai demorar muitos anos. A gente tem que continuar falando sobre isso, sim, né? Na comunidade LGBT igual. Mas fora isso, a gente não tem ataques diretos a nós, mas no dia a dia a gente vê muito em muitas páginas. Agora, o que a gente precisa fazer, né? A questão da armadura é se posicionar. Se tu não te posiciona, alguém vai te colocar em algum lugar. É o que a gente sempre fala para os nossos empreendedores, né? Porque a gente vê isso, vê aquilo. Tem que se posicionar. Ninguém aqui tá falando em tomar partidos políticos partidários, mas tu tem os teus valores e os teus valores falam por ti. Então, tu precisa te posicionar, né? E a gente tem dentro da Abalô, assim,
a gente sente que ele é um espaço tão seguro e tão acolhedor que uma dessas formações que a gente fez, porque a gente fez um levantamento com os empreendedores na questão da enchente, para entender se alguém estava precisando de alguma ajuda, porque o que a gente mais tem, né, é um cardápio de conexões. Então a gente conseguiu fazer muitas conexões para auxiliar todo mundo e fizemos uma live com uma das nossas psicólogas do portal para falar como cada um estava se sentindo nesse momento. Foi a live que a gente mais teve participação, quase 100%, porque as pessoas se sentiram seguras de ir ali e falar disso, e chorar, e dizer que estavam se sentindo culpado porque estavam bem, sabe? Porque era tanta tristeza que estavam assistindo, que se sentiu culpada de estar vendendo na internet, né? Então, assim, para as pessoas virem ali, né? Tinha uma que estava de luto, né? Nada a ver com a enchente, mas tinha perdido um familiar. E ela quis estar lá, porque lá ela sabia que ela ia ser acolhida, assim. E eu disse, Paty, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Poder impactar a vida das pessoas. E claro que a gente quer poder ampliar esse nosso ecossistema para trazer mais pessoas para esse espaço seguro e acolhedor que a gente proporciona. Isso que tu falou, Drica, de se posicionar é a antítese do que a gente, vou falar a gente, mas o que a gente cresce muitas vezes assim, não te mete, né? Isso não é uma briga, não vai para aí. E na realidade, o que a gente tem mais ouvido hoje é as empresas não podem ficar omissas, por exemplo, a opressões, ou se tem um ataque ambiental no teu bairro e tu diz assim, não, isso não é comigo. Não, é o teu bairro, é onde tu tá presente, então isso também vai um pouco contra o que muitas vezes a gente cresceu no nosso ordenamento, diz assim, não te envolve, né, não te manifesta, e provavelmente isso também seja uma quebra de expectativa, né? Eu reproduzo, né, do meu pensamento lá, quando eu fiz a pedagogia, todas as crianças na minha cabeça são responsabilidade de todos os adultos. Tipo aquelas situações, a criança tá ali, tá sem a mão da mãe e vai correr pra rua. Não interessa quem vai segurar a mão da criança pra ela não ir pro meio da rua. Todos os adultos são responsáveis por todos os vulneráveis, pequenininhos que ainda não... E assim eu penso e acho que deveria ser para tudo. Se eu vejo uma mulher sofrendo uma violência na rua, eu preciso intervir. Se eu vejo uma pessoa idosa que precisa de alguma coisa, se eu vejo uma criança, sabe? Tudo tem que dizer respeito, porque... Isso é ser humano, é olhar o outro como tu mesmo, né? Então, é uma cultura que a gente vai demorar para conseguir mudar a cabeça das pessoas. Talvez a gente não veja isso mudar, né? No todo, mas assim, o nosso papel é grãozinho. plantar sementes, né? Um dia alguém plantou sementes que hoje estão florescendo aí, tanto figurado quanto efetivamente. Mas é isso, todo mundo tem que se importar com todo mundo. E é sobre isso, né? A Abalô, com os seus empreendedores, faz isso. Tem o olhar sobre as pessoas, né? Então... porque talvez a gente entenda que é um mundo assim que é bom da gente viver, né? E fazer negócios, e aí vem aquela coisa, o dinheiro é só uma consequência de um ambiente bom e de uma prática boa. Um exemplo foi ontem à noite, né? Que nós tivemos nosso primeiro encontro Abalover, como a gente chama os nossos empreendedores. Presencial. Foi o LGBT Business Night, né? Que nós tivemos ontem no povoado da Gastrobar, foi muito bacana. De juntar esses empreendedores para que eles mesmos se conhecessem, porque acho que é mais virtual, né, ali. E foi um encontro muito bacana e o relato e os relatos dos nossos Abalovers, desses empreendedores que participaram desse evento, onde foi muito emocionante, porque a gente viu que realmente a gente está alcançando o nosso objetivo, que é criar essa comunidade de empreendedores. Porque cada um que chegava, que ontem a gente distribuiu, a gente fez a entrega do selo Abalover, né, que eles receberam, né, para colocar no estabelecimento deles, que eles pediam muito, né, Drica? E cada abraço e cada depoimento dizendo que a gente é o apoio, né, é o elo, o acolhimento que a gente dá para esses empreendedores, né, para mim não tem preço, sabe, de poder ouvir isso deles. E realmente é aquilo que eu disse antes, que nós não somos somente uma plataforma, né, de anúncio de produtos e serviços, a gente é muito mais do que isso, né? Então eu fico muito feliz assim de ter encontrado o ponto que a gente queria chegar na nossa empresa. E vocês né? são um pouco
Você atende clientes além de Porto Alegre ou são só clientes aqui em Porto Alegre? Em 5 estados. Olha, além do Rio Grande do Sul, inclusive. Isso. E isso que eu ia provocar vocês agora. Também tem essa sensação de ver as coisas acontecerem, porque deve ter empreendimentos que nasceram depois de vocês já e que estão junto com vocês e que estão dialogando. Também tem essa sensação de que vocês também estão vendo o mercado se reinventar de alguma forma, né? Sim. Ontem a gente fez um relato de um case de sucesso que as madrinhas... As madrinhas, que é de uma cervejaria. E aí tem um restaurante baiano, e o restaurante baiano não tinha cerveja para vender, e aí a gente juntou as duas, uma vendeu a cerveja para ela vender lá o chopp artesanal, que é a da Luz e o Oxente Manhinha, e aí elas não quiseram parar por aí e inventaram um terceiro negócio dentro deste negócio que é das duas agora, que é o barril dobrado, né? Então, tipo assim, é isso, sabe? É ensinar eles a pensar, que mais vocês podem usar, né? Usar o mesmo espaço. Bom, um espaço funciona de quarta a domingo, segunda e terça tá ocioso, aquela que faz o docinho, o bolo em casa, pode usar essa cozinha aqui, pagar, dividir com... Sabe, é isso, é sobre economia colaborativa, é sobre colaborar e usar o que a gente tem ao invés de estar construindo mais coisas e poder diminuir custo e entregar qualidade. E usar essa sinergia, né? Exatamente. Vocês têm uma comunidade. Aliás, vocês têm ideia do tamanho da comunidade de vocês hoje? Olha, de empreendedores no portal, a gente tem 49 hoje, né? Mas tem mais gente se conectando com vocês. Tem todos os ecossistemas desses lugares por onde a gente passou. A gente nunca contabilizou. Mesmo, é uma boa. Boa, gostei. Depois eu te mando uma mensagem dizendo quantos. Mas é muita gente. É muita gente. E a gente sentiu isso na época da enchente, onde a gente precisou fazer conexões, né? Tipo, eu tô precisando de tal coisa, guria, você sabe aonde? A gente começa, uma fulana, e assim a gente ia indo e conseguiu muitas coisas alcançar bem longe, E muitas empresas né? nos procuram também para saber alguma coisa relacionada a letramento. Eu quero colocar uma plaquinha aqui no meu negócio e quero que as pessoas entendam que esse lugar é bem-vindo para todas as pessoas. Aí a gente dá dica, né? A gente faz parte desses ecossistemas, das Leires, né, do FEComércio e tal, e eles estão sempre nos procurando para alguma dúvida, alguma coisa. Não, a gente ajuda, a gente faz. Porque para vocês a gente pode perguntar, a gente pode perguntar à vontade. Né? Então é muito bacana. A gente não para pensar no dia a dia que faz falta ter para quem perguntar. Sim. Né? De maneira que tu não te sinta constrangido. Exato. De que de alguma forma esse aprendizado também não seja um aprendizado feito de forma crítica. Tá errado isso, mas dá para construir, como tu falaste, Andrica, o caminho aqui não é... Nós crescemos com muitos tabus e muitos estereótipos na nossa cabeça que vão sendo desconstruídos. Eu queria pedir para vocês, já que vocês falaram que estão em todas as redes, o perfil das redes, mas também para vocês repetir o site, falar direitinho lá, e também como é que as pessoas entram em contato, conhecem vocês, se seguem, se vocês são públicas nas redes sociais, se não são. Tem gente que fala, não, a minha empresa dá para seguir, mas eu sou tímido. Então, falem pra gente, por favor. Eu sou tímido. Viu? Eu também tenho não um pouco de dificuldade de falar. Então, a Drica fala, tá ótimo já, né? Tem que falar. Mas o meu pessoal eu não abro, assim, porque eu gosto de postar minhas coisinhas ali. Mas as redes sociais É que ela não quer que ninguém saiba que ela também é DJ nas horas vagas. Muito bem. Pronto, é um outro serviço da Balô. Não, esse é só da Paty. Então, para quem quer encontrar o nosso portal, né, é www.abaloconexõesplurais.com.br. O nosso Instagram é Abalô Conexões LGBT, o Facebook também é Abalô Conexões LGBT, o LinkedIn da Abalô é Abalô Conexões Plurais, exatamente. E no pé do site tem todas as redes sociais, tem o TikTok também, que eu não vou me lembrar agora. O nosso TikTok tá parado, né? Tá parado. A gente tá interagindo com ele aos poucos para entender como funciona, mas isso é irrelevante. Porque, na verdade, a gente não para de aprender, né? A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre também se qualificando e tentando, né, inovar e aprender mais também. Isso é uma coisa que eu até não perguntei para vocês, mas também é um desafio provavelmente para vocês. Vocês são um hub que pensa soluções digitais e soluções. Então,
vocês não apenas têm que estar sempre se renovando sobre vocabulário, repertório, mudanças, gírias, expressões, mas também sobre o repertório digital. O que as pessoas estão fazendo agora, para onde que elas estão indo, como que estão comprando. E você tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Tem, é por isso que a gente tá... Por exemplo, hoje a gente tá incubada lá no SEI da URGS, que é na informática, né? É o lugar perfeito. Eu disse pra Paty, a gente tinha que ter começado por lá, né? Mas, enfim, isso não influenciou. E a gente tem um anjinho, que é um desenvolvedor, que trabalha pra gente quando dá coisas que a gente não entende dentro do site pra poder fazer. Mas a Paty aprendeu a mexer bastante no site, né? Eu não quero aprender, obrigada. A minha área é falar, é humanas, exato, não é comigo. Vê como ela fala, né? Ela gosta de falar. Eu já gosto sou de da falar. tecnologia, já gosto de explorar. E é isso, assim, a gente tem esses apoios, a gente teve bastante apoio no início de pessoas, né, que contribuíram porque queriam contribuir, mas estar nos ecossistemas também nos ajuda a conectar com pessoas que sabem, né, porque a gente quer fazer 1000 coisas, mas a gente não sabe nem se é possível. Quando a gente fez a primeira versão do site, que foi com a Andrea da agência Bá, a gente quer fazer isso lá. Olha só, calma lá, vocês querem fazer muitas coisas, algumas são mais difíceis, vamos com calma, né? Botar uma versão beta, não. E eu, tá, pode ser, mas vai dar pra fazer aquele negocinho? Eu queria o dedinho, aquele que faz clique. Calma, não é assim que você... Porque a gente imagina coisas lindas e legais, né? Aí, mas a gente não sabe que complexidade tem isso e nem quanto vai custar, né? Tem mais isso, assim. Mas é importante, os ecossistemas, por exemplo, lá na URGS, nos aproximam da universidade, que é uma coisa que a gente tem vivenciado, que é muito legal, que é uma parte das horas de bolsistas que os alunos têm que fazer, que eles estão linkando com empresas reais, para que eles façam o trabalho para uma empresa real. Então, o trabalho deles é pensar dentro da perspectiva de uma empresa real. Então, a gente já tem redesign do site, agora a gente está participando de uma de planejamento estratégico a longo prazo, já teve de engenharia de produção, de marketing, e todos esses projetinhos são entregues para nós, prontinho, só pra gente mandar executar. Ou seja, dinheiro. E aí, com o tempo, a gente vai indo, né? Mas tá tudo lindo. Mas tá pronto, já tá pensado, né? Isso é importante. E eles conhecerem, né? Saberem, como a gente diz, a oportunidade de pensar que qualquer profissão que eu me formar, eu posso escolher voltar a minha profissão para algo que realmente faz sentido para o mundo, não só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência, é super bom e tem que ganhar mesmo, né? Mas então, tem que ter sentido, né? Tem é que muito ter legal, porque é tudo bem novinho, aquelas crianças que são mais queridas, as pessoas fofas. É uma troca sabe também. Sabe que a gente falando disso, uma das... Claro, eu tenho que, né? Aqui pro meu lado, né, pro site, mas uma das coisas importantes, assim, que tem do nosso trabalho também, ontem no nosso evento, teve uma convidada que falou sobre o acolhimento de pessoas das pessoas da comunidade trans, né, que não encontram médicos. Isso é muito importante, porque nós fomos procuradas por uma pessoa que gostaria de indicação de médico, de ginecologista, para um homem trans, e a gente não encontra, né? E muitos serviços e produtos específicos, né, para nossa comunidade a gente não encontra em qualquer lugar. Então esse também é um dos motivos da Balô existir, né? É de conectar essas pessoas com esses tipos de serviço que tu não encontra no Google, em qualquer lugar. Então, pensa quão desconfortável de ser um homem trans, marcar uma consulta e entrar no consultório do médico, não sabe como é que ele vai te acolher. Aí o médico vai ficar olhando pra cara assim, tipo, né? Se for uma pessoa que não tá ainda letrada e organizada pra como acolher, deve ser uma situação muito ruim mesmo. Então, a gente... e tem poucos serviços, né, de medicina voltados para a comunidade LGBT, para mulheres trans ou homens trans, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem de encontrar ainda, né? Mas a gente vai... Que legal, meninas. Patrícia Phillips e Adrica Lima. Obrigado muito, assim, pelo comparecimento de vocês. A gente deseja sucesso, a gente convida todo mundo que queira conhecer lá, eu até vou repetir aqui, abaloconexõesplurais.com.br, porque lá dá para contatar, dá para descobrir mais e daqui a pouco até conhecer esses negócios também e fazer, que nem a Adrica falou, um braço estica ali, daí o outro, como a gente costuma dizer no jornalismo, eu não sei quem sabe, eu não sei quem é a pessoa que sabe, mas eu sei quem conhece uma pessoa que sabe. Então é tipo isso, assim, né? Então, obrigado, meninas, por terem vindo aqui. A gente que agradecemos. E te agradeço ter ficado até o finalzinho do programa. A gente passou um pouquinho do tempo, mas valeu bastante a pena. E a gente
vai trazer mais esse e outros temas que envolvem o futuro dos negócios aqui no Radar de Inovação, na próxima quinta-feira. Até lá!